O pastor Edilson, ele está pregando lá, está pregando na Sal e Luz essa noite. E eu já estava escalado para pregar esse domingo. Nós viemos, ao longo das pregações, nós viemos preparando a igreja justamente para o sermão dessa noite. Para aquilo que nós, nas mesas do corpo apostólico, temos debatido juntos, temos conversado juntos, e as revelações que o Senhor tem nos trazido. E não é à toa que faltou a energia no começo do culto, que essa noite é uma noite justamente de embate espiritual. Eu vou explicar para vocês coisas que o inimigo não quer que vocês saibam. E nós estamos nos consagrando e orando e com muito temor ao Senhor sobre o que nós vamos falar aqui nessa noite. Por isso também que eu me apresentei, porque as pessoas elas tinham necessidade de saber quem está falando para dar um crédito ao que está sendo dito, né? Para não saber que nem um maluco que está aqui. Que nós vamos tocar em assuntos muito sensíveis, bastante. Tem coisas que eu vou falar nessa noite que você jura de pé junto que é verdade. Enquanto cristão, que você ouviu muitas vezes em diversas igrejas. Só que você vai sair daqui sabendo que além de não ser verdade, é uma mentira diabólica e satânica. E que tem prendido muitos filhos de Deus. É uma noite de destravar. É uma noite de crescimento, é uma noite de libertação. É o objetivo do Senhor nessa noite. Amém? Eu sempre antes que eu vou pregar, o Senhor ele sempre toca no meu coração de fazer algo diferente, sabe? Porque quando você está aí, geralmente, quando você está aí na igreja, antes do sermão, antes da palavra, muitas vezes você está num ambiente maravilhoso, você acabou de sair de um louvor excelente que você adorou, derramou seu coração diante do Senhor, porque é a igreja que faz um louvor bonito. Não somos nós que estamos aqui. Quando você está cantando, quando você se eleva em adoração, a casa se enche da glória do Senhor. É muito mais pelo que a noiva faz aí embaixo do que pelo que os ministros fazem aqui em cima, né? E muitas vezes você está aí, começou a palavra, aí a sua mente começa a se encher de lembranças de coisas lá de fora. Ou vem lembranças do passado, ou vem lembranças de problemas e você não consegue se concentrar. Sua cabeça começa a ficar enevoada, começa a ficar cheia e você só pega pedaços e pedaços. E muitas vezes nós achamos que isso é normal. Só que não é normal. É ataque espiritual para que você não receba o que tem para receber. E uma prova disso é que muitas vezes você está num ambiente santo, você está num ambiente onde a glória de Deus está descendo, você está sentindo a presença de Deus, e você está no meio do sermão e vê um pensamento totalmente pecaminoso na sua cabeça. Uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo dito, não há nada a ver, simplesmente ele vem na sua cabeça. Pensamento imoral, ou de vingança, ou de raiva, o que quer que seja. E ali simplesmente mata você, porque você já começa a pensar, rapaz, eu sou ruim mesmo, hein? Uma glória dessa, uma presença dessa, olha o que eu estou pensando. Aí você já abaixa a cabeça, pega o celular, começa a pensar em outras coisas. Isso é ataque demoníaco. E desde hoje à tarde, o Senhor ele tocou no meu coração e a gente ora muito, para saber se aquilo que Deus coloca no coração é realmente de Deus ou se é nosso. E a gente faz prova do Senhor. E Ele só veio confirmando aquilo que Ele colocou no meu coração de fazer nessa noite. O Senhor me disse que, não vou dizer não, eu queria pedir que o corpo apostólico levantasse, por favor. Corpo apostólico. Fiquem de pé, corpo apostólico da igreja. Peço que vocês saiam do meio dos irmãos e vão para as pontas. Quero um de cada lado. Isso. Cadê Israel Bandeira? Israel Bandeira também, pode ir para ali, Israel. Queria pedir que a igreja feche seus olhos nesse início. Queria pedir que o corpo apostólico imponha as mãos sobre o ambiente, sobre a igreja. Amém? Você feche seus olhos. Amém? Que nesse momento, todo demônio aqui presente, demônio de loucura, demônio de depressão, demônio de confusão, demônio de atrapalho de discernimento, saia agora. Saia agora. Demônio de acusação, demônio de opressão, demônio de loucura, você saia agora. Você sai agora. Não quero saber se você tem legalidade hereditária. Não quero saber se você tem legalidade hereditária. Não quero saber, não importa. Não quero saber se você encontrou brecha ou você encontrou a área, porta aberta na vida de alguém aqui e você veio acompanhando essa pessoa. Não me interessa. Porque esse terreno pertence ao reino e nós defendemos suas fronteiras. Saia daqui agora. Saia daqui agora.
todos que estão aqui vão ouvir o que o Senhor quer falar nessa noite. Esse terreno pertence ao reino. Sai agora. Quando eu começar a ler a palavra, aquele que ainda continuar aqui, cairá fogo do céu e consumirá você. Porque dentro desse terreno, todos que estão aqui são bem-vindos, menos vocês. Saiam agora. Amém? Os irmãos do corpo apostólico podem sentar. O texto inicial, hoje nós vamos passear pela Bíblia. Tudo que eu vou mostrar para vocês está na Bíblia. Acreditem sempre no que a palavra fala, não em quem está dizendo, não no título da pessoa. Se ele falar qualquer coisa que estiver fora da palavra, descarte, não interessa a pessoa. Acredite no que a Bíblia está dizendo. E nós vamos mostrar muitos textos bíblicos, muitos. Nós vamos fundamentar na palavra. E esses textos nós vamos passar todos aqui, para que não fique muito longo, tá? Então já vai passar aqui na igreja, porque a gente vai acompanhando, porque senão a pregação ficaria muito longa. E aí eu já mandei na sequência para os meninos do Mídias, e nós vamos acompanhar aqui no Data Show, né? O texto inicial, o texto base, está lá em João capítulo 3, versículo 3. Livro de João capítulo 3, versículo 3. Que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Vou ler de novo. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A pregação nessa noite, o tema é novo nascimento. Falar sobre o novo nascimento. Sou uma pessoa muito curiosa. Eu sou curioso demais. Eu estou lendo a Bíblia, eu pergunto muitas coisas a Deus. Inclusive eu pergunto coisas que eu abro até o olho para ver se eu ainda estou vivo. Eu olho assim, dele não lançar um raio e dizer: pai, tu é muito desaforado, né? E perguntava mesmo. E eu vou fazer várias perguntas e provavelmente você já passou muitas pela sua cabeça. E com o tempo eu fui percebendo que Deus gosta dessas perguntas. Que o diabo ele habita justamente na dúvida, naquilo que nós não conhecemos, nas meias verdades. E eu percebi que o Senhor gostava e Ele foi me mostrando na palavra tudo aquilo que eu perguntava. Muitas vezes aquilo que aparecia até ser meio desaforado assim, eu perguntava mesmo. Por exemplo, o que é que representa o novo nascimento? Jesus ele deu um fora lá em Nicodemos, né? Você é mestre, você não sabe disso, mas muitas vezes a gente pergunta: o que é que significa o novo nascimento? Tanto é que Nicodemos ele continua, ele diz: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Poderá voltar a entrar no ventre da mãe e nascer? Muitos de vocês já se perguntaram: o que é que significa o novo nascimento? O que é que significa quando você chega aqui, levanta sua mão e aceita Cristo? O que é que acontece no reino espiritual? O que é que acontece na atmosfera? O que é que muda? Você se tornou salvo? Só isso? O que é que isso significa? Quem nós somos? Quem nos tornamos? Quem éramos antes disso? Como era antes disso? O que é que acontece depois disso? E quem passamos a ser depois disso? Eu achava perguntas muito simples, mas eu fui vendo que é de vital importância. O Senhor ele foi me mostrando, porque toda a palavra, todo o conhecimento que nós tiramos dela é de revelação. Porque a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Outra coisa que eu comecei a perguntar ao Senhor, eu digo: Senhor, se depois que eu nasci de novo, te aceitei, eu deixo uma condição de escravo, deixo uma condição de opressão e passo para uma condição de liberdade de vida, por que a maioria das pessoas diz que ser crente é tão difícil? Não é? Por que ser crente é tão difícil? Você começa com aquela alegria, daqui a pouco as coisas se tornam tão difíceis, de chegar até o ponto das pessoas sentirem falta no mundo. No mundo eu estava melhor. Ora, se no mundo você era escravo, se no mundo você era opresso, se no mundo você sofria, você passou por uma condição de nascer de novo, da liberdade que vem de Cristo, e chegar ao ponto na sua vida de você pensar que antes estava melhor, o que é que está acontecendo? Qual é o problema? Mateus 28, 20 diz o seguinte: o Senhor diz: eis que estareis convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor diz: eis que estareis convosco todos os dias. E por que muitas vezes nós nos sentimos isolados? Nós nos sentimos sozinhos, completamente sozinhos. Nós nos sentimos ao longo da nossa vida. O primeiro amor é excelente, a gente está vibrando, a gente canta, a gente louva, principalmente aqueles que já têm um tempo de caminhada. Vê que passa situações que você acha que está sozinho, solitário, a palavra é solitário que eu estava procurando. Você acha que está solitário. Se o Senhor disse que estará conosco todos os dias até a consumação, a Bíblia está errada? De forma nenhuma. E João 10,10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir.
Mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou um pastor bom. Eu sou um bom pastor. Um pastor que dá a vida pelas ovelhas. E aí você olha para a sua vida e você não tem abundância. Muito pelo contrário, vê o inimigo matando, roubando, destruindo muitas coisas dentro da sua casa. E aí você olha para a palavra e você não quer questionar o Senhor. Dizer, Senhor, tua Bíblia diz isso, mas... Aí bota a mão assim e sai. Seguindo, no automático. No espírito da religiosidade. Mas eu perguntei. Eu disse, Senhor, minha vida não está boa não. O diabo está roubando tudo, está destruindo tudo. A Bíblia diz que o Senhor veio para dar vida com abundância. O que tem de errado? A Bíblia está errada? Provavelmente sou eu que estou errado, mas eu quero saber onde é que eu estou errado. E a gente só perde, né? Parece que só perde. Depois que passa o primeiro amor, você encontra um crente, ele está reclamando. Meu irmão, pelo amor de Deus, é muita prova. É prova demais, prova. Para tudo é prova na vida. Muita prova, meu irmão, perco demais, está difícil. E ore por mim, ore por mim. Saí de ganhar R$1 toda vez que o irmão pede para orar por ele. Estava rico, resolvi o meu problema e o dele, né? Ou não, né? Olha por mim, que situação difícil, meu irmão. E só perde. Em Romanos capítulo 8, versículo 37, diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. O capítulo 8 de Romanos, ele fala justamente que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem principado, nem potestade. Nada pode nos separar do amor de Deus. O amor de Deus, ele é perfeito. Ele preenche os nossos corações. É um amor lindo e incrível. Mas por que você não sente? Nada pode nos separar do amor de Deus. E você se sente só. A Bíblia diz que o Senhor, ele deu a vida por nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas você não enxerga esse valor em você. Você muitas vezes diz que você é um lixo. Uma pessoa sem valor nenhum. Você se sente um lixo. Você está na casa do Senhor e se sente um lixo. Você se ajoelha para orar e você já se ajoelha para orar na condição de mendigo, não na condição de filho. Porque quando é na condição de filho, você, pai, eu quero. Você sabe que seu pai não vai lhe dar se fizer mal para você. Mas uma pessoa que chega na condição de mendigo, ela pede já pensando em receber ou não. E muitas vezes a gente ora dessa forma, né? Porque quando as situações elas vêm sobre a vida, a dificuldade, a luta, a guerra, você esquece que o Senhor está com você. Você esquece que Jesus prometeu que estaria todos os dias. Esquece que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Às vezes nem esquece, está lá na sua cabeça, mas você não se acha merecedor delas. Porque muitas vezes na sua cabeça nem Deus gosta de você. Você não sente o amor de Deus no coração. Não sente. As pessoas falam, você vem e você finge. Quantas vezes eu fingi? Muitas vezes. As pessoas estavam falando aqui, amém, Deus te ama, Deus te abençoe e tal. E eu orava tudinho e eu ficava, amém, Jesus, glória a Deus. Eu ouvia falar, eu disse, eu sabia que Jesus me amava. Eu sabia, eu digo, eu sei que Jesus me ama, mas eu nunca senti na minha vida. Aí eu cheguei, botei meu joelho no chão e perguntei, Deus, por quê? O Senhor é mais pai dos outros do que de mim? Muitas vezes você acredita que Deus abençoa a vida do irmão, mas não abençoa a sua. Você ora com uma fé tremenda pela vida dele, mas quando é pela sua, você não ora. Sabe por que você ora com fé pela vida do outro? Porque você olha para si mesmo e diz, Deus está vendo que eu sou bonzinho e que eu estou orando pela vida dele. Então Deus vai fazer, porque ele é mais filho do que eu. Está entendendo que tem muita coisa errada? É só eu que penso assim? Muitas vezes? Acho que não. E a gente leva uma vida, continua na vida, com pensamentos, com ideias na nossa cabeça que são totalmente contrários do que a Bíblia fala para nós. E a gente conhece e sabe o que a Bíblia fala para nós. Esses textos são extremamente conhecidos. Em todas essas coisas serem mais que vencedores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Todos os que receberam e creram no seu nome deles, os direitos de se tornarem filhos de Deus. Você sabe que é filho de Deus quando aceita Jesus. E por que chega em momentos da sua vida que isso não faz a menor diferença? E você fica de picos. Uma hora você está bem, outra hora você está mal. Aí na hora que você está bem espiritualmente, aí você acredita, aí você aproveita para pedir, para orar, porque Jesus vai fazer. Mas quando você está mal, Jesus virou as costas para você e te vira aí até a próxima. Não é o que a gente pensa? É só eu que penso desse jeito? Não, todo mundo pensa assim. E eu fui perguntando ao Senhor, por quê, Senhor? A Bíblia diz uma coisa, eu quero viver o que a Bíblia diz. A gente diz aqui todo domingo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Só que a gente está só falando, né? E eu disse, Senhor, a culpa não é minha, eu quero isso aí, a culpa não é minha não, E eu sei que a Bíblia está dizendo que eu tenho direito, que eu tenho acesso. O que é que está faltando? Por quê? Que as pessoas sentem a presença de Deus, que as pessoas choram, e eu não.
que eu sei que o Senhor é meu Salvador, eu creio no Senhor, eu creio na Bíblia, eu sei que ela é verdadeira, mas eu não sinto teu amor. Eu estou o tempo inteiro preocupado. Quando as situações vêm, eu começo a me abater. Eu já penso que quando eu erro, quando eu peco, eu já penso que o Senhor já me esqueceu, que o Senhor vai me jogar fora. Por que é assim? E a gente pensa até, será que eu não nasci de novo de verdade? Quantas vezes você já não pensou a mesma coisa? Será que eu sou crente mesmo? Acho que eu não sou crente não, por isso que não está acontecendo comigo. Eu não nasci de novo não. Muitas vezes é o que a gente pensa. E quantas vezes essa dúvida passa na minha cabeça e na sua e a gente não sabe para onde ir. E a gente tem vergonha de perguntar a Deus, não tem coragem de perguntar a Ele, não tem coragem de perguntar a nossa liderança. Se for perguntar, provavelmente não sabe também. Aí diz, irmão, vamos orar aqui, o caso é sério, aí junta para orar, aquela coisa. E o Senhor me deu a resposta em João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Aí quando eu li esse texto, eu fiz, sim, Deus, que verdade. Eu sei que o Senhor morreu por mim, eu sei que eu era um pecador, eu sei que o Senhor morreu por mim, que agora eu sou teu filho, eu sei tudo isso. Mas o Senhor disse, você não sabe a verdade toda. Você tem que saber a verdade completa. E aí, ao longo do tempo, fui escrevendo, e é o que eu vou falar para vocês nessa noite. Isso aqui transformou a minha vida. Transformou de verdade mesmo. Assim. Tudo que o Senhor me revelou aqui. Todas as dúvidas que eu tinha, todas as perguntas que eu fazia, foram todas sanadas. Nessa noite vai acontecer o mesmo com você. O Senhor vai trazer liberdade para a sua vida. Amém? Vamos lá. Antes de nascer de novo, certo? O que é que significa nascer de novo? Isso é extremamente importante entender isso daí. É extremamente importante saber onde você estava e para onde você vai. O problema é que tem muitos filhos dentro de casa que estão perdidos, não faz a menor ideia do que está fazendo. Não faz a menor ideia. Acha que é só vir ao culto, acha que é só receber. Não tem um propósito maior, não consegue enxergar algo além. Isso é muito ruim, porque você fica estagnado, você fica travado, você não tem esperança. Você fica na mesma estação a vida toda, é por isso que você fica abusado. Você aceita Jesus, é aquela alegria, é aquela coisa boa, mas com o tempo você vai passando. Aí quer dizer que Jesus deixou de ser o mesmo? Não, quer dizer que você está vivendo uma estação que não era mais para você estar. Você está num período de maturidade que não era mais para você estar. Uma criança, ela se diverte com um brinquedo. Quando ela vai ficando mais velha, aquele brinquedo não faz mais, não traz mais alegria para ela. Por quê? Porque ela já avançou de estação. E muitas vezes era para você ter amadurecido enquanto cristãos, mas você ainda está com a mesma coisa. E aí eu perguntei ao Senhor, o que é que eu faço para amadurecer? E é o que a gente vai ver mais na frente, tá? Então vamos lá, primeiro, o que é que acontece antes de nascer de novo? Vamos voltar lá no início, vamos voltar para Gênesis, bem no início mesmo, no início da criação. Preste o máximo de atenção, que aqui é um fundamento, é bem pesado mesmo. Tá aí. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Nós vamos explicar aqui o projeto inicial de Deus, o projeto perfeito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O que é que esse texto está dizendo para a gente? Deus ele criou a natureza. Ele criou a natureza, né? Todas as coisas que não existiam antes. Você tinha um ente sobrenatural, uma realidade sobrenatural. E Deus ele criou uma realidade natural. Ele criou a natureza, tá? E para formar o homem, ele usou elementos naturais. Quais foram os elementos naturais? O pó da terra. Para formar o quê? O corpo e a alma do homem, tá? Então Deus ele formou o corpo e formou a alma do homem de elementos naturais. Então a alma e o corpo do homem são elementos naturais, eles pertencem à natureza terrena. Porém, dentro do homem Deus colocou um espírito sobrenatural, tá? Isso nos diz que nós somos seres tricotômicos. É o que nós já ensinamos algumas vezes e eu vou explicar de novo, tá? O que é um ser tricotômico? Você é formado de corpo, você é formado de alma, você é formado de espírito. O seu corpo ele é responsável pelo instinto, a fome, o instinto de sobrevivência, o sono. É o seu corpo, é o que faz você sentir a natureza que está ao seu redor. A sua alma são as suas emoções, é o seu pensamento. É a saudade, é o senso de preservação, muitas vezes, né? É aquilo que você sente, a sua alma é o que você sente, é o seu intelecto. Os animais, eles têm corpo e eles têm alma também. Se você vê os animais, eles sentem. Você consegue perceber quando o cachorro está triste com você, quando ele está alegre com você, quando ele não gosta de alguém. Eu tenho 2 cachorros em casa, tem um vira-lata e tem um canicosto grande assim. Aí tem uma grade lá, quando eu chego para alisar, os 2 vêm e botam a mão em cima. E aí o grandão ele vai indo para o lado assim para derrubar o pequeno.
para eu alisar só ele com ciúme. Mas você vê cachorro com ciúme, isso é o quê? Da alma. O animal, ele tem corpo e ele tem alma, porém ele não tem um espírito sobrenatural. Todos entenderam até aqui? Tá. Onde é que a gente encontra mais uma comprovação na Bíblia de que nós somos seres tricotômicos? Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo, os três têm que estar bem. Tá? Então, voltando para Gênesis, nós temos um ser, o homem é um ser espiritual, o homem é espírito, porém, ele está habitando dentro de um corpo material, de um corpo natural, e tem uma alma natural. Tá? Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, diz o seguinte: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, ou seja, dominai a terra. E dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Nós vemos aqui nesse texto Deus dando domínio ao homem da natureza inteira. Ou seja, a terra pertence ao homem. Deus está dizendo: domine sobre ela, cuide dela, ela é responsabilidade sua. Você é o dominante sobre a natureza. E vamos parar para pensar. A gente tem um ser tricotômico, certo? Um ser espiritual, que é eterno, e um pedaço que é feito da natureza, que é o corpo e que é a alma, ok? Quem é que vai dominar sobre todas as coisas? É o Espírito. Então, o que Deus está mostrando aqui, que o corpo e a alma, ela não foi feita para dominar a si mesmo. Tá? Seu corpo e a sua alma, ele não foi criado para dominar a si mesmo, ele foi criado para estar sob o domínio de alguma coisa. Que coisa é essa no plano original de Deus? O Espírito eterno que ele criou e colocou dentro de você. Tá? Tanto é que esse Espírito eterno do homem era o que fazia a natureza criada obedecer a Deus também. Então ele dominava, ele fazia o seu corpo e a sua alma obedecer a Deus, e ele fazia o seu corpo, ele fazia toda a natureza, os animais, tudo que existe, também obedecer a Deus. Era através do Espírito eterno do homem. Mas aí veio a queda. O homem caiu. Satanás, ele contou uma meia verdade para Eva. Como assim, Max? Satanás, ele não mentiu para Eva? Não, ele não mentiu. Satanás, ele não mentiu. Como assim? Mas Eva foi enganada. Mas a mentira não é a única forma de você enganar uma pessoa. Na verdade, a mentira é a forma menos eficaz de você enganar uma pessoa. A forma mais eficaz de você enganar uma pessoa é você contar uma meia verdade. Ou uma verdade incompleta, porque ela vai prestar atenção naquilo que é verdadeiro e vai esquecer aquilo que é falso. Você observe daí o que ele disse para Eva. O que foi que Deus falou para vocês? A Eva disse, ele disse que no dia que eu comer dessa árvore, nós vamos morrer. Aí Satanás foi, ele falou isso, a Satanás fez. Mas isso não é verdade. Porque ele disse, certamente não morrereis no dia que você comer. Eles morreram no dia que comeram? Não, ele mentiu? Não mentiu. Aí ele disse assim, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser iguais a Deus, conhecedores do bem e do mal. Foi ou não foi o que aconteceu? Foi. Só que qual é o problema disso daí? Ele não contou a verdade toda. Ele não contou que eles teriam que ser separados de Deus. Ele não contou que naquele momento o homem estava dando o domínio de todas as coisas para ele, para Lúcifer. Ele escondeu isso daí. Mas Deus já tinha falado, não tinha? Deus já tinha falado para Adão e para Eva. Vocês podem comer de tudo, mas não comam daquela dali não. E eles já tinham sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Nenhum outro ser criado era feito à imagem e semelhança de Deus. Os homens já eram a imagem e semelhança de Deus. E Deus prometeu, a serpente prometeu para o homem algo que ele já tinha. E ele enganou a mulher com a meia verdade. E é o que ele tem feito na igreja. São essas meias verdades que nós vamos quebrar hoje. Amém? Então, veja só, no momento que o homem pecou, o que aconteceu? Morte espiritual. Aquilo que era eterno no homem morreu, acabou-se. Ficou o quê? Aquilo que era natural. O corpo e a alma do homem. Certo? E a partir desse instante, o domínio que era do homem, que era do espírito do homem, passou para as mãos de Satanás, porque não existe vácuo de poder. Não existe espaço vazio do poder. No momento que o espaço de poder ficar vazio, imediatamente alguém vem e assume aquilo ali. Veja só, em Lucas, capítulo 4, versículo do 5 ao 7, para confirmar que realmente Satanás ele tomou domínio de todas as coisas, da terra, da natureza. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance, está falando da tentação no deserto com Jesus. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. Mostrou para Jesus todos os reinos do mundo. E lhe disse,
eu lhe darei toda a autoridade sobre eles, e todo o seu esplendor, porque me foram dados, e eu posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Em nenhum momento Jesus disse que era mentira de Satanás. Porque a mentira de Satanás não está no fato de que ele tinha recebido e que ele poderia dar. Não era isso. A mentira estava no fato de que ele não iria dar. Tanto é que em João capítulo 14, versículo 30, mais na frente, Jesus ele confirma o que o inimigo tinha falado. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima quem? O príncipe desse mundo. E o Senhor continua, em nada ele tem em mim, ou seja, ele não tem autoridade sobre mim. Eu não estou correndo dele. Porém, nós vamos embora porque eu obedeço a meu Pai. Porque Jesus sabia que não era o momento de tirar o domínio de Satanás. Ele disse, eu obedeço ao meu Pai, então por isso, vamos embora. Mas ele disse que Satanás era o quê? O príncipe desse mundo. Ok? Mais um texto bíblico para comprovar esse domínio. O que aconteceu com a natureza? A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vou fazer um parênteses aqui. Aqueles que foram para a célula nas últimas semanas já sabem do que eu vou dizer. E aqueles que têm visitando os cultos do Alicerce também. Existem duas palavras para filhos do grego que são empregadas na Bíblia. A palavra teknon e a palavra huios, tá? O teknon significa filho novinho, filho pequeno, filho imaturo. E a palavra huios significa filho adulto, filho maduro. Quando no texto de João, que diz, todos aqueles que o receberam e que creram no seu nome, deles o direito de se tornar filhos de Deus, no grego, essa palavra filho está teknon, ou seja, filho pequeno. Quando você aceita Jesus, você se torna filho pequenininho de Deus, filho imaturo, filho recém-nascido. Porém, nesse texto aqui, a palavra empregada é a palavra huios, que ele diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos maduros de Deus. Pois a criação está sujeita, ou seja, está dominada pela vaidade, não porque ela quis, ou seja, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, ou seja, daquele que a dominou, na esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção. Então vamos lá, ela está sujeita sobre uma força que a colocou no cativeiro de corrupção. Que força é essa? Satanás. E a natureza está sujeita a isso porque ela quer? Não, porque ela foi dominada. Quem é que está incluído aí? O corpo e a alma do homem, que também é natural. E diz, né, a esperança, e a natureza tem esperança de que a própria criação seja redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Novamente a palavra empregada aqui é maduro. Então a natureza está esperando que os filhos de Deus tornem-se maduros para que vão lá e tirem o domínio das mãos de Satanás e tragam ela de volta para a liberdade. Estão entendendo? Inclusive quem? O corpo e a alma. O corpo e a alma das pessoas. Ok? Consequências para o homem. Aí foi a consequência para a natureza. O que foi que aconteceu com a natureza criada? Consequências para o homem. Morte espiritual. Então vamos focar mais um pouco na morte espiritual. Efésios capítulo 2, versículo do 1 ao 5, diz o seguinte. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Por acaso você era um zumbi andando por aí antes de aceitar Jesus? De forma nenhuma, você estava andando, você estava pensando, você estava sentindo, você estava comendo. Quem é que estava morto? Seu espírito. A partir do momento que você aceitou a Cristo, você recebeu vida. Ele vos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do... Está entendendo? Então vamos lá. Antes de aceitar a Cristo, nós estávamos mortos nos nossos pecados e transgressões. Por quê? Porque nós éramos apenas corpo e alma. Num contexto de eternidade, o nosso espírito estava morto. E nós, assim como a natureza, estávamos sujeitos a Satanás. E o texto aqui já deixa claro a quem estávamos sujeitos, nós, assim como toda a criação. Ao príncipe da potestade do ar. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Tá? Aí quando a gente lê esse texto, a gente já pensa que a carne é a carne do irmão. Né? Quando alguém faz alguma coisa contra você, aí você não quer se vingar, você diz, minha luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra principados e potestades. Ele não está falando da carne do outro, não, ele está falando da sua carne. Então aqui a gente já vai desfazer uma coisinha que foi feita ao longo do tempo. A sua carne não é sua inimiga.
Você não tem que lutar contra ela. Porque a carne ela faz parte da natureza. Ela, junto com sua alma, está esperando que você se torne filho maduro de Deus, para que você possa redimi-la também. Está entendendo? Então, muitas vezes, você tem que lutar contra a sua carne, e fica esse negócio de que, eita, minha carne quer me matar, e eu tenho que viver pelo Espírito. Não, você tem que ajudar a sua carne a fazer o quê? A obedecer a Deus, assim como era o quê? No princípio. Porque a carne não pensa. A alma ela não pensa, ela está sujeita, enquanto nós não nascemos de novo, à ação de quem? De um príncipe da potestade do ar. Sujeita a demônios. Então você não tem que lutar contra a sua carne, você não tem que, como é que eu posso dizer? Muita gente diz, você tem que crucificar. A Bíblia diz que o velho homem já foi crucificado com Cristo. Sabe o que o inimigo está fazendo? Está botando você para lutar com algo que não existe. Para que você gaste suas energias à toa, em algo que não vai dar certo. E você esqueça contra quem realmente você tem que lutar. A nossa luta é contra quem? Principados e potestades, não é contra a nossa carne. Ficou claro o entendimento? É sua responsabilidade, depois que nasce de novo, é sua responsabilidade fazer com que sua alma e o seu corpo obedeçam a Cristo. Quer ver mais um exemplo dessa diferença? O salmista, no capítulo 45, ele entendeu isso daí, que é um salmo dos coraitas. Ele diz o seguinte: por que você está abatido, ó minha alma? Ele falando para ele mesmo: por que você está abatido, ó minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Não é? Põe a sua esperança em Deus, porque ainda eu o louvarei. Ele está dizendo para a alma dele: ó, você está abatida, você quer desistir, mas eu vou continuar louvando ao Senhor. E é a mesma pessoa falando. O que é que ele está fazendo? Ele está fazendo a alma dele se voltar para Deus. Ele entendeu, eles entenderam isso daí. E continua, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do mesmo Espírito que atua agora nos filhos da desobediência. Entre eles também, nós todos, andamos no passado segundo as inclinações da carne. Entenda a carne como corpo. Nós no passado andávamos com as inclinações da carne, não andávamos? Fazendo a vontade da... E de quem? Carne e pensamento é quem? Corpo e... Por que nós andávamos fazendo a vontade do corpo e a vontade da alma? Porque nós não tínhamos antes um Espírito eterno que nos dominasse. Não é que a alma ela queira lhe destruir, porque não é que o corpo ele queira lhe destruir, a carne ele queira lhe destruir, porque a carne faz parte de você. Quando você se destrói, quando você faz uma bobagem, é a sua carne que sofre, ela é a primeira a chorar. Quando você comete um erro muito grande, você bota para chorar no seu quarto, e meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí vem o arrependimento. O arrependimento o quê? Aquela autocomiseração, é a sua alma sofrendo. E aí você bota para chorar, entra numa depressão, é quem passa a sofrer o seu corpo, porque as suas enzimas, a sua endorfina começa a cair. Então, se o seu corpo for contra você, ele também paga o preço. Só que a sua alma está necessitada de alguma coisa. E o seu corpo, para ajudar, ele diz: ó, faz isso aqui. Porque ele já experimentou antes. Por exemplo, ele já experimentou o cigarro. E aí, ó, tá nervoso, fuma um cigarro, você vai se acalmar. Aí ele fala: a alma fuma um cigarro, fica calma na hora. Mas depois vem o quê? Vem o vício. Aí com isso serve todas as outras coisas. Serve as drogas, serve a prostituição, serve tudo que lhe traz prazer. Que é feito de forma descontrolada, quando você não nasceu de novo. Porque nós podemos fazer todas as coisas, o Senhor ele preparou todas as coisas para nós. Todos os prazeres que o mundo oferece, o Senhor também nos oferece. As drogas, a endorfina, a serotonina, foi o Senhor que fez. O seu corpo já produz naturalmente. E você pode experimentar isso de maneira saudável sem causar o vício. O que é que Satanás faz? Ele coloca numa dose altíssima para lhe viciar. Né? Aí o que Satanás diz para você: ó, tu não é digno de merecer os prazeres que Deus dá. Porque você é sujo, você é um lixo. Então recebe o que eu tenho para lhe dar. E aí, muitas vezes a gente, por acreditar nessa mentira de Satanás, a gente aceita as tentações do diabo. Não é porque a gente não sabe que aquilo que Deus tem para oferecer é muito melhor, mas porque a gente acredita que a gente não merece o que Deus tem para oferecer. O inimigo faz com que a gente acredite. Só que quando no fim desse sermão nós não vamos mais acreditar nisso. Porque ele tem um objetivo quando ele faz isso. Tá? Quem era o dominante, quem era o chefão? O principado da potestade do ar. Né? Aí ele diz, ó, né? Fazendo as inclinações da carne e dos pensamentos. E éramos filhos da natureza como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos antes, né, em nossas transgressões, nos deu vida, justamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aqui que chegou o ponto. Né? Então todo mundo aqui já sabe em que estado nós estávamos, ou toda a humanidade, antes de aceitar a Cristo. Ok? Nosso corpo e nossa alma fazia parte da natureza. Dessa forma, não porque queríamos,
mas porque estávamos sendo subjugados por Satanás, praticávamos as vontades da carne e a vontade da alma, certo? Tanto é que no texto de Romanos, lá em cima, que a gente acabou de ler, Romanos capítulo 8, versículo 19, o final diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme. Quem geme é porque está sofrendo. Então não é desejo da criação continuar sob o domínio de Satanás. Mas Satanás, ele comprou, o domínio é dele. Não havia o que ser feito antes da vinda de Cristo, certo? Tanto é que a própria natureza, ela se degenerou. Eu já contei esses exemplos em vários sermões. Os animais não eram carnívoros, eram todos herbívoros. Então, após o domínio de Satanás, a natureza ela se tornou violenta. E eu sempre conto o exemplo que eu vi na Discovery, que as pessoas estavam naquele carro lá no safari, estava filmando, aí tinha uma mãe gnu, estava pastando assim junto com os outros. Aí veio um monte de hiena, cercou ela, aí os outros correram, né? Aí uma hiena, enquanto as hienas vinham pela frente, a outra veio por trás, pegou aqui na barriga dela e puxou. Na mesma hora caiu o bebê. Aí as outras devoraram a mãe, e aquela que já tinha aberto a barriga devorou o filhote de gnu. Aí você olha para uma situação dessa e você vê, será que Deus tinha planejado isso no princípio? Não. A natureza, ela se degenerou. Ela passou a fazer a vontade de quê? Do corpo. Eu estou com fome, eu vou comer. Estou nem aí. E da alma, eu quero, vou fazer. Por quê? Porque não tinha nenhum espírito dominando, ensinando a fazer o contrário. Que espírito era esse antes? O espírito do homem. E passou a ser o quê? Principado da potestade do ar. Tá ok, depois que a gente nasce de novo, então Jesus Cristo veio. Jesus Cristo, ele deu a vida por nós. Ele tinha que nos salvar. Por quê? Porque o domínio estava nas mãos de Satanás. Ele tinha uma carta. Ele tinha um documento. Tanto é que a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele rasgou na cruz a carta de dívida que era sobre nós. Então a salvação, ela não é um fim em si mesmo. A salvação, ela não é um ponto final. Ela é o início de algo. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente coloca a salvação como ponto final. Não é nem que a gente coloca. A gente recebe essa sugestão. Que eu vou explicar mais na frente de quem a gente acredita. Sabe qual é o problema de eu acreditar que a salvação é um ponto final? Porque eu acredito que tudo que vem depois disso é um extra, é um bônus, que só vem para algumas pessoas. Né? Então você vê uma pessoa aqui em cima profetizando, você vê uma pessoa ministrando, você vê uma pessoa fazendo algo que, assim, espiritual, que Deus tem derramado, e você olha assim e você diz, pai, bicho, eu não consigo não, isso aí é difícil demais. Isso aí é só para os escolhidos, é só para a elite, muitas vezes é o que a gente pensa. Por quê? Mas eu estou feliz porque Jesus já me salvou, isso é bom. É bom. E muitas vezes nas pregações isso é reforçado, diz, olha, Deus não precisa fazer nada por você, porque Ele já morreu para lhe salvar, isso é suficiente. Só por causa disso nós já temos que adorar o Senhor e glorificar o nome dEle, a igreja faz aleluia. Parece bonito, mas não é bíblico. Não é nada bíblico isso daí. Sabe qual era o objetivo? A gente tem que entender a diferença de objetivo e de parte de um processo. Vou pegar um exemplo, vamos dizer que você quer ser um policial federal, fazer um concurso. Você quer ser um policial federal, tá? O que é que você tem que fazer? Você tem que estudar muito, você tem que fazer uma prova para atingir o seu o quê? Objetivo. Seu objetivo é estudar muito? Não. Seu objetivo é fazer a prova? Não. Seu objetivo é o quê? Ser um policial federal. Mas isso quer dizer que o fato de que você estudar muito é irrelevante, que você não precisa fazer? De jeito nenhum. E você fazer a prova também não é relevante? Também de jeito nenhum. Mas seu objetivo não é uma das duas coisas. Pense bem, veja bem o que eu vou dizer. O objetivo de Cristo, ao pagar a nossa dívida, era fazer com que nos tornássemos filhos de Deus. Religar o elo que havia sido quebrado. Quando Jesus ele morreu na cruz, o véu foi rasgado. Então o homem ele podia entrar novamente na presença de Deus. E quando você entra na presença de Deus, você tem acesso aos dons. Que a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo ele desceu ao inferno, fez cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Objetivo. O objetivo de Jesus era falar com você, era se relacionar com você, era ser seu pai, era cuidar de você e era que você retomasse o controle que havia perdido. Então a salvação é o quê? Parte de um processo, porque ele não poderia devolver o controle para você enquanto você fosse escravo de Satanás. Então Deus nos amou muito, e Ele nos salvou, processo. Para quê? Para que nos tornássemos filhos, objetivo. Para que recebêssemos dons, objetivo.
para que saísse pelo mundo e resgatássemos aqueles que ainda estão sobre o domínio da potestade do ar, o objetivo. Para que o reino dele fosse trazido sobre a terra, o objetivo. E aí tem muito crente dentro da igreja que acha que nunca vai ouvir a voz de Deus. Não seria muito bom naquele seu momento de dificuldade, que você está ali opresso, que você não sabe o que fazer, você botar o joelho no chão, orar e Deus dizer, eu quero que você faça assim. Seria top? Né? Aí o que a gente faz? Meu irmão, a gente liga para alguém, aí dá uma de doido, véio. Liga para alguém que você sabe que é profeta. Eu fazia muito com a Aninha. E aí, Aninha, tudo bem? O senhor revelou alguma coisa assim? Não sei. A gente faz. Aí a Aninha ligava para outra. Tá entendendo o que a gente faz? Liga para o pastor, você está precisando de alguma coisa, pastor? Quer que eu ajude? Vendo, porque como ele é o canal de ouvir a voz de Deus, se Deus naquela hora lhe responde, porque você não acredita que ele pode falar com você. Sabe quando isso muda? Quando você sabe que ele morreu para que isso acontecesse. Deus, ele quer falar com você, ele quer se relacionar com você mais do que você deseja que isso aconteça. Porque era o objetivo dele. Um pai, ele quer falar com o filho. Ele quer conversar com o filho. Quando a criança é pequena, quando ela é bebê, o pai fala, mas não tem retorno. Porque a criança não conhece o pai. Ele diz um monte de coisa, mas a criança não está entendendo nada. Vamos lá, vamos continuar. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aceitei a Jesus, levantei minha mão. O que foi que aconteceu? Eu me tornei nova criatura. O que é que isso significa também? O termo grego empregado para nova criatura é o mesmo termo empregado para protótipo. Né? Quando diz que alguém, assim, é a mesma coisa dizer assim, que se alguém está em Cristo, é um protótipo. O que é um protótipo? Um protótipo é uma ideia totalmente original de algo que nunca existiu e que nunca foi feito. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que quando você aceita Cristo, você se torna algo totalmente novo, que não existia antes. Você é uma nova criatura. Então não há que se fazer um paralelo com o que você era antes. É o que você é daqui para frente. Uma nova criatura, um novo ser, totalmente novo, zerado. Não existe nada como você, só você. Cada filho de Deus ele é exclusivo. Amém? Nova criatura. Então esqueça o passado. O que é que Satanás faz? Faz a gente esquecer isso aqui. Aí bota a gente com a cara no passado direto. É o passado, é quem eu era, meu Deus, o que foi que eu fiz? Você é nova criatura, cara. Você é nova criatura. Mas na frente eu volto porque que ele faz isso. Então o que acontece? Lembra então que tinha acontecido quando o homem pecou? O espírito do homem morreu, ficou só a parte natural, corpo e alma, certo? Você foi vivificado com Cristo quando aceitou o Senhor. E agora você tem duas naturezas novamente. Você tem o seu homem espiritual, não o homem carnal, que já foi crucificado com Cristo, que está lá em Romanos capítulo 6, se eu não me engano, mas está em Romanos. Você já foi crucificado com Cristo. Seu homem carnal foi crucificado com Cristo e o seu homem espiritual passa a habitar. Você nasceu de novo. E aí vem um monte de pergunta. Mas rapaz, se eu nasci de novo e eu quero obedecer a Deus, por que eu continuo fazendo tudo errado? Né? O que está acontecendo? Por que eu não consigo acerto direto com Deus então? Se você falou aí que o objetivo de Cristo era que nós ouvíssemos a voz dele, que nós nos relacionássemos com ele, assim como ele se relacionava com Adão no Éden. A palavra do Senhor diz que todos os dias Deus vinha para conversar com Adão. Agora me diga o que é que Adão podia dizer a Deus que Deus já não soubesse. Que novidade Adão podia falar? Nenhuma. Mas por que Deus descia? Porque ele queria conversar com Adão, só por isso. Ele já sabia de tudo, mas e aí Adão, como é que foi o dia? Tá. O desejo do pai de estar junto do filho. E Adão aí falava um monte de coisa, achando que estava, né, arrasando. Mas Deus já sabia de tudo. Então Deus quer a mesma coisa de novo. Mas qual é o problema? O que é que acontece? Quando você nasce por uma realidade espiritual, você nasce um bebê. Isso era algo que eu não entendia. Como assim, Max? Quando Jesus deixou, ele era Deus, quer dizer, é Deus, certo? Sempre continuou sendo. Quando ele saiu de uma realidade sobrenatural e eterna, e através de Maria, né? Ele entrou no mundo para uma realidade, então passou a ser um espírito habitando dentro de um corpo e dentro de uma alma. Ele nasceu como? Um adulto, foi? Quando ele passou de uma realidade eterna para uma realidade natural?
Ele já saiu do ventre de Maria. Bora, Maria, eu tenho um monte de coisa para fazer. Daqui a pouco eu vou ser crucificado. Eu quero aproveitar que me ajuda. Ele nasceu bebê, ele não sabia de nada. Babão, igual todo bebê, baba. Aí Jesus teve que aprender a falar. Jesus teve que aprender a andar. Jesus não sabia de nada. Maria falava com ele, José falava com ele. Jesus fazia birra. Você já imagina Jesus fazendo birra? Ou você acha que Jesus era um bebê todo educadinho? Só os outros que choram muito. Quando está com raiva, joga as coisas no chão, é aquele negócio. Do mesmo jeito. Jesus, para essa realidade nova, ele nasceu um bebê, e ele foi crescendo, ele foi sendo ensinado, crescendo em graça e conhecimento. Aos 30 anos de idade, que ele inicia o seu ministério. Então ele chega lá em João Batista, é batizado, e ali acontece, a revelação do Pai. Os céus se abrem, e aí vem uma voz do céu que todo mundo escuta: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. E o Espírito Santo desce sobre ele, e ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. A palavra do Senhor diz que ele é o primeiro entre muitos. Tudo que Jesus passou, a gente passa, do mesmo jeito. E aí você vê até na tentação do deserto que Satanás ele tenta empregar as meias verdades para Jesus do mesmo jeito, Você não está com fome? Transforma essas pedras em pães. Qual o problema? Aí a gente pensa: Jesus, não, quero não. Claro que queria. E Satanás ele foi no final dos 40 dias de jejum. Jesus estava morrendo de fome, barriga colada nas costas, como o povo fala. É óbvio. E quando você é tentado por algo que você quer. Se você não quer, você não é. Eu nunca vou ser tentado por machista na minha vida. Ou quiabo. Misericórdia. E todinho, só de pensar. Beterraba, misericórdia. Eu nunca pode botar um prato assim: não estou nem aí, Jesus. Então alguém que sabe disso não vai usar beterraba, nem quiabo, nem machista para me tentar. Satanás ele pode ser tudo, mas não é burro. Então tudo que ele ofereceu a Jesus, ele ofereceu porque Jesus se sentiria tentado por aquilo. E a palavra do Senhor confirma, diz que o Senhor ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então Jesus teve vontade de transformar as pedras em pães. Ele foi tentado, é uma tentação. Comer as verdades. E a gente volta mais na frente um pouco. Então você nasce bebê. Então o que foi que aconteceu conosco? Nós saímos, nós éramos o quê? Corpo e alma, natureza, realidade terrena. E aí a gente nasce para uma realidade espiritual. A gente nasce o quê? Bebê. Não sabe de nada. Aí o crente acha que quando aceita Jesus, lá atrás ele era juiz, ele era médico, ele era professor. Aí acha que quando chega na igreja vai ser a mesma coisa. Aí por isso que muitas vezes não ouve a liderança, não ouve o pastor. Aí olha para o líder de célula só porque ele tem talvez não tenha a mesma graduação escolar que o outro tenha. Não, vou escutar ele não, porque eu sou o professor. Se eu ler, eu vou entender, porque eu também sei ler. Não é assim que funciona não, bonito. Tem que crescer, tem que amadurecer. E todos aqueles que o Senhor colocou uma responsabilidade, é porque já foi caminhando e entendeu esse processo de amadurecimento. O amadurecimento cristão, ele não depende do tempo de igreja, ele não depende da sua idade, ele não depende do seu nível de escolaridade, não depende nada disso. Tem crianças que são muito mais maduras do que pessoas de 60, 70 anos, com 40 anos de igreja, porque nunca se submeteu ao processo de amadurecimento. Qual é a prova disso, Marcos? Vamos ler, vamos para a Bíblia, está tudo na Bíblia. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, veja só. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dada crescimento para a salvação. Quem toma leite é criança. Certo? É o que Pedro está dizendo. Vocês devem desejar o leite espiritual para que lhes seja dado crescimento. Certo? Vamos para o próximo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo do 1 ao 2, que diz o seguinte: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Ele está falando para os crentes da igreja de Coríntios, pessoas que nasceram de novo já. E sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Ou seja, o que ele está dizendo? Vocês ainda estão no corpo. O espírito de vocês ainda não tem a capacidade, ou não amadureceu o suficiente para que você consiga controlar o seu corpo e a sua alma e os levar à obediência de Cristo. Por isso que o que eu estou ensinando para vocês é o quê? É leite.
Vamos para o próximo. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15 diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina. O que é doutrina? É argumento, é pensamento, é conversa. Conversa. Pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, temos que fazer o quê? Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. O que é que Paulo está falando? Efésios. Ele está dizendo que para eu não ser levado por todo tipo de conversa, eu tenho que crescer. Tá? Eu tenho que crescer. Que conversa é essa aqui? Quem é que lança essa conversa? São homens usados por quem? Pelo diabo. A nossa guerra, a nossa luta não é contra o quê? Contra a carne e contra a sangue, mas contra o quê? Principados e potestades. Quem é que traz doutrinas que nos fazem ser inconstantes? São principados. Principados de engano. Com o objetivo de fazer o quê? Que você se torne o quê? Continue o quê? Bebê. Que você continue pequeno. Ah, foi salvo? Tá bom. Mas eu vou atrapalhar seu crescimento. Porque um bebê não pode fazer absolutamente nada. A palavra do Senhor diz que quando você é menino, você está sob o domínio de tutores. Você não se difere de nada do servo. Mas quando você cresce, você pode exercer o quê? A herança e a autoridade. Sabe uma coisa que o principado sabe que você não sabia até hoje? Que se você crescer, você vai recuperar o domínio e a autoridade dentro do seu lar, na sua cidade, no seu bairro, no seu trabalho. Aquilo que estava sendo dominado por Satanás vai passar a ser domínio seu. E você vai controlar a natureza. Qual é a primeira natureza que você vai controlar? Seu corpo e sua alma. O seu espírito vai dominar, mas para isso você precisa o quê? Crescer. E Satanás, ele quer entrevar, e ele tem entrevado a igreja com mentiras. Com mentiras que parecem verdades, com mentiras que muitas vezes foram pregadas nos púlpitos. Não porque as pessoas tinham o objetivo de trazer essas mentiras, mas porque faltava a revelação e o entendimento. Ah, Max, então quer dizer que tu é o bichão, né? Não. Eu só perguntei, e Deus respondeu. Tive a coragem de perguntar, porque não foi fácil perguntar isso aqui, não. Chegar para Deus assim: ah, Deus, se a Bíblia diz que o Senhor me ama, por que eu não sinto teu amor? É muito desaforo, né? Mas Deus respondeu, ó. Que bom, né? Vamos lá. Eu estava onde mesmo? Certo, próximo texto. A gente acabou de ler o de Efésios, né? Então, para eu não ser um menino inconstante, para eu não estar naqueles picos, onde qualquer conversa me leva, onde qualquer facção ou dissensão dentro da igreja ele faz se rebelar contra a sua liderança, ou qualquer atravessador de profecia chega para você e diz algo dizendo que foi Deus que mandou, que não foi Deus que mandou, porque você é bebê, e a criança ela é levada por qualquer um. Ela é levada por qualquer um. Ela não sabe quem ela não reconhece a voz do seu pai, não reconhece. Ela só vai reconhecer quando o quê? Quando ela amadurece. É ou não é? Agora eu vou lhe explicar por que você nasceu de novo, por que você aceitou a Cristo, mas você não consegue ouvir a voz de Deus. Não é que Ele não está falando, é que você não está entendendo. Porque você ainda é bebê. O pai, ele pode morrer de falar para o bebê. Ele está entendendo alguma coisa? Não, Deus, ele está falando direto para você, mas você não está entendendo. Porque você precisa crescer, você precisa amadurecer. Isso não é problema, isso não é pecado. É só uma fase. E aí cabe a cada um entender em que fase e que etapa você está. E todos procurar o quê? O leite espiritual e o crescimento. Quando você chegar na idade que você vai entender as palavras de Deus, porque é uma outra linguagem. Você nasceu para o reino, a linguagem do reino é diferente. E aí de tanto Deus falar com você, você vai amadurecendo, você vai começando a entender algumas coisas. E aí Deus lhe dá um sonho, você já começa, ei, isso aqui... Porque tudo fala, a natureza revela a glória de Deus. Tudo fala, e você começa a perceber assim. Assim, será que foi Deus mesmo? Aí fica na dúvida e pergunta, por quê? Porque você está crescendo. Eu estou nessa fase. Tem coisa que eu fico, acho que não foi Deus não. E às vezes eu digo a Deus, Deus, eu sou burrão. Eu sou burrão espiritual, assim. Se eu tenho que dizer que é A, B e C, senão eu vou dizer que não foi o Senhor não. Aí tem que vir uma pessoa e dizer, é Deus falando mesmo. Por quê? Porque eu estou nessa fase, eu comecei agora.
Faz pouco tempo que eu cheguei nesse entendimento. E aí eu comecei a buscar o crescimento. Disse, Deus, eu quero crescer, eu quero te conhecer. Quer saber outra coisa? O bebê, ele não conhece o pai nem a mãe. Mas porque tem hormônios, tem alguma coisa, o bebê conhece a mãe. Quem conhece, por que tem tanta gente e volta para casa? Está brincando no parque, alguém oferece um bombom, bora, a criança pega na mãe e vai-se embora. No meio é ou não é? Ela não reconhece o pai, ela não sabe quem é o pai. O pai dela é quem faz o bem para ela, e a mãe para ela. Mas aí a criança vai crescendo, e quando ela vai crescendo, ela chega ao entendimento de quem ela é. Ela ganha identidade. Você precisa amadurecer para que você ganhe identidade. Para que você saiba quem você é. Para que você pare de dizer que você é um lixo, que você não vale nada, que as pessoas valem mais do que você. Para que qualquer um que botar você para baixo, você ainda converse e acreditar, porque você vai ter identidade. E a palavra do Senhor diz que a nossa identidade é de filhos de Deus. Identidade. Teve uma história que me chamou muita atenção. A filha do Felipe e da Elde. Quando eu estava preparando esse sermão, era uma brincadeira uma história que eles tinham me contado, eu não tinha levado a sério. Mas veio na minha cabeça quando eu estava pensando justamente sobre essa questão da criança. Teve um dia que ela falou, o pastor estava brincando com ela falou assim, meu nome é Elis Maria, eu tenho pai e tenho mãe. Palavra simples, né? O pastor estava brincando com o Felipe, dizendo que o Felipe era feio, um negócio assim. Ela falou, meu pai não é feio não, eu sou Elis Maria, tenho pai e tenho mãe. Ou seja, ela chegou numa idade que ela ganhou o quê? Identidade. Ela sabe quem ela é. Vai alguém dizer para ela que ela não é Elis Maria? Vai dizer para dar errado. Vai dizer que ela não é filha de Felipe? Vai dizer que ela não é filha de Elde? Para ver o que ela diz? Instante, nem vai ser levada por todo tipo de conversa. Por quê? Porque ela chegou no nível de maturidade que ela ganhou identidade, ela sabe quem é o pai dela. Ela sabe quem é a mãe dela. Quando você crescer, chegar no nível ideal, você vai saber que Deus é seu pai. E você vai passar a conhecê-lo. Porque tem uma coisa que, vou fazer uma pergunta aqui. Quem ama Deus? Levanta a mão. Só quem ama Deus. Tem certeza? Porque depende do nível de maturidade. Muitas vezes a gente não tem coragem. Uma vez eu disse para Deus, Deus, gente, eu estou vivo pela misericórdia, é a graça. Eu disse, Deus, eu estou observando minhas atitudes e as coisas, e eu percebo que eu não amo o Senhor, não. E aí vem aquele peso, né? Aquela opressão, aquela acusação, assim. E eu passei um bocado de tempo assim, meio opresso mesmo. Eu não amo não, Senhor não. Se eu amasse, eu não fazia o que eu estava fazendo, eu não pensava o que eu estava pensando. Eu tinha vontade de estar na igreja, eu tinha vontade de fazer lugar secreto, devocionais. Eu não tinha vontade de fazer devocionais. Mas eu acho que era só eu, né? Assim, aí eu disse a Deus, se eu amasse o Senhor, o melhor momento do meu dia era no momento do lugar secreto, que era onde eu ia entrar em tua presença. Porque eu prefiro fazer outras coisas. Então isso quer dizer que eu não. Porque quando você ama uma pessoa, você quer dar perto dela, ou não é? Quando os namorados, né, aquela coisa, o melhor momento é quando você vai ver a pessoa, né, Tamiris? E você vai ver a pessoa. Então, aí eu comecei a tratar esse paralelo, eu disse, Deus, eu cheguei à conclusão que eu não amo o Senhor, não. Provavelmente eu vou do quinto para os infernos para dentro agora. E aí Deus me mostrou. E eu pensava, né, porque na minha cabeça, como a cabeça da maioria das pessoas, Deus é aquele que está só esperando você cair para lhe dar um chute, porque afinal Ele morreu para lhe salvar e é só o que precisa. Né? O entendimento que a gente tem. Então, bicho, eu morri para te salvar e tu não valoriza, né? É o que a gente pensa. Mas aí Deus me fez entender que eu não poderia amá-lo. Por quê? Porque primeiro eu nem conhecia Ele. Eu não conhecia Ele. Por quê? Porque bebê não conhece ninguém, gente. Tem que prosseguir para conhecer, tem que amadurecer para conhecer. Pense no seu relacionamento com seu pai, ou com a sua mãe, ou com a pessoa que exerceu autoridade na sua vida. No começo ele só falava besteira. Assim, conversas de não tão importância, né? E aí com o tempo você foi vendo que ele foi lhe confiando assuntos de maior nível de maturidade, é ou não é? E com o tempo você foi percebendo que você foi se tornando amigo. Naquele dia que ele teve aquela conversa, meu irmão, estou preocupado com isso, porque as coisas em casa estão assim. Aí você já se senta a pessoa, não, realmente, pai, eu acho que é assim mesmo. E aí você vê que você saiu de uma condição de só filho submisso, que só faz receber ordem, e você passou a uma condição de confiança e de amizade. Aí você passa a conhecer seu pai. Porque vocês que são pais, você conta algum problema para o seu filho? Não conta. Você fala o que está no seu coração para o seu filho? Não fala, quando ele é muito pequeno. Então seu amigo, sua esposa, seu pastor conhece mais você do que seu filho. É ou não é? Porque ele não chegou no nível de maturidade para entender.
E aí a gente pensa, Max, mas eu vivi o sobrenatural, eu fui salvo. Eu vi sobrenatural acontecendo na minha vida, eu vi a provisão de Deus na minha vida, eu conheço Deus sim, isso não faz a menor diferença. Ter visto o sobrenatural, o Senhor ter usado alguém para guiar e direcionar e falar com você, você vê a terra abrindo e tudo acontecendo, isso não significa que você conheceu a Deus. Lembre da história do povo de Israel. O povo de Israel foi salvo. A palavra do Senhor diz que eles se alegraram, adoraram ao Senhor, fizeram a maior festa. Aí foram para o mar, o Senhor abriu o mar, eles passaram, o Senhor derrotou seus inimigos. Do outro lado Miriam cantou e o povo, glória a Deus, aleluia. Tinha uma nuvem que fazia sombra de dia, tinha uma coluna de fogo de noite. Imagina você andar, bicho. O povo de Israel, ele não estava acostumado com isso. De repente ele passou a ver uma coluna de fogo andando em cima deles, guiando eles, para que eles não morressem de frio. Isso é ou não é viver o sobrenatural? É, né? Então Moisés disse, Deus salvou vocês, eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. E aí a gente acha, como eu ensinei aqui no Alicerce, que eles saíram do Egito e foram direto para a Terra Prometida. Não. A Terra Prometida, se aqui for o Egito, ele ficava a mais ou menos 430 quilômetros nessa direção. O Monte Sinai ficava a 500 e poucos quilômetros naquela direção. Aí quando a gente lê o texto, a gente acha que eles foram em direção à Terra Prometida, deram encostadinha no Monte Sinai, para receber os 10 mandamentos, né? E continuaram a viagem. Não, porque antes de você entrar na terra, você tem que chegar na presença. Deus sabia que o povo não conhecia ele. E a maior prova disso é que o povo fez, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, Moisés. Quando faltou água. Foi ou não foi? A gente está morrendo de sede, bicho, acabou a água, você trouxe a gente aqui para morrer. Se eles conhecessem a Deus, eles saberiam que Deus não tinha o salvo para o deixar morrer no meio do caminho. Sabe qual é a maior prova que muitas vezes nós não conhecemos a Deus? Na primeira tribulação que vem na sua vida, você acha que vai morrer, que tudo vai se acabar. É ou não é? Que o problema vai destruir a sua casa, que você vai perder o emprego, que ninguém governa a sua vida. Isso é a maior prova que você ainda não conhece a Deus. Mas não tome isso como um peso de acusação. Tome como entende, você ainda está crescendo para chegar nisso. E aí o que é que Deus fez? Fez com que Moisés guiasse o povo até ao Monte Sinai, 500 e poucos quilômetros de distância. Quando chegou lá, e o povo reclamava o caminho inteiro, e Deus morrendo de paciência com eles, né? Que muitas vezes a gente lê o texto e diz, meu irmão, se fosse eu já tinha, que povo rei nojento, né? Deus dá um maná, a comida acabou, de novo, e eles diziam direto, Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer, você trouxe a gente aqui para morrer. Sabe por quê? Mesmo eles vendo o sobrenatural todos os dias, eles continuavam murmurando, porque sem a presença, o sobrenatural se torna natural. Se torna natural. Eles estavam vendo todo dia, se tornou natural. Então é por isso que quando você aceita Cristo, no primeiro momento é festa, no primeiro momento é alegria. Só que se você estagnar aí, se você não caminhar rumo à presença, tudo aquilo que está acontecendo vai se tornar natural. A chegar ao ponto que você vai abusar das coisas, como aconteceu com o povo de Israel. Muitas vezes a gente se pergunta, por que as coisas que aconteciam no passado não acontecem hoje? Porque Deus está poupando a igreja, para que a igreja não enjoe, porque Ele sabe que a maioria das pessoas não conhece a sua presença. O povo de Israel, eles comiam maná, pão preparado do céu, eles vinham, recolhiam, com o tempo, e aí eles, no momento de subir um monte, eles não quiseram ir. Moisés, vai, sobe, eu estou com medo, não quero ir não. Moisés subiu sozinho. O povo não conheceu a Deus, teve a oportunidade de conhecer, mas não conheceu. E aí seguiram para a terra prometida sem conhecer a Deus. Quando chegou no meio do caminho, o que foi que eles fizeram? Pô, Moisés, eu queria carne, bicho. Esse pão já está nos dando pão do céu, o maná. Queria carne. No Egito tinha carne. Quem dera eu tivesse continuado no Egito. Lá a gente tinha carne, a gente tinha figo, a gente tinha não sei o que, a gente só come isso. E a ira de Deus se acendeu sobre o povo. E Deus castigou o povo. Porque eles tiveram a oportunidade de entrar na presença e rejeitaram. Agora não tinha mais. E Deus, então Deus ele faz a mesma coisa. Se Deus fizesse o sobrenatural direto, milagre, maravilha, e as pessoas não entendessem que tem que conhecê-lo e entrar em sua presença, as pessoas iam, como dizer, é só isso? E aí a mão de Deus iria pesar. Então Deus está poupando o povo e a gente pensa, Max, mas a gente está na graça. Isso era no Velho Testamento. Foi no tempo da graça que Ananias e Safira chegaram e entraram na fila que não era para eles entrar. E Pedro, o apóstolo de Cristo, o apóstolo da graça, ordenou que eles morressem. Foi na graça. Tem princípios que Deus não mexe, que são invioláveis. E um deles é a sua santidade, aquilo que mexe com a sua santidade. Então você dizer que está com nojo de milagres ou que aquilo não importa mais,
Então o que Deus está fazendo é poupando o povo. Mas quando os filhos começarem a amadurecer e entrar em sua presença e conhecê-lo, os milagres voltarão a acontecer dentro das igrejas. E vai ser todo dia, porque é isso que Deus quer fazer. Se fosse da vontade de Deus, os povos ficavam lá no monte a vida inteira, na presença. Ou senão Deus levava um monte junto com eles. Que o que importava não era o monte, era a presença de Deus. Bem? Vamos continuar. Então a gente está falando de criança, né? Certo. Próximo texto. Hebreus capítulo 5, versículo 12 e 14. De fato, a gente está falando ainda das crianças, né? De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir o quê? O bem e o... Quando você nasce de novo, enquanto você estiver na condição de criança, enquanto você não crescer para o amadurecimento, enquanto você não se sujeitar aos processos de amadurecimento, aqueles Moisés que Deus colocou na sua vida para lhe conduzir para a presença, para lhe conduzir para você crescer, enquanto não se sujeitar, vai continuar criança e não vai saber discernir o quê? O bem e o... Por isso que porque a gente nasce de novo, a gente continua fazendo bobagem, que não crescemos, não conhecemos a presença. E isso eu perguntei a Deus também. Eu disse: Deus, se a palavra do Senhor diz que a tua presença é maravilhosa, que a tua glória é maravilhosa, que não há nada com que se possa comparar, por que muitas vezes eu troco isso pelas coisas do mundo? Aí Deus disse: porque você nunca experimentou isso na sua vida. Eu disse: ignorantezinho. Você nunca experimentou na sua vida. Eu disse: como assim, Deus? Nunca mais. Eu disse a mesma coisa. Mas eu já vi milagres, já vi maravilha na igreja. Aí Deus me levou lá para o texto de... E eu lembrei das diversas vezes que Deus me deu a oportunidade de entrar na glória, de entrar na presença. E eu disse: não, vai, Moisés. Pastor, ore por mim. Pastor, interceda por mim. Pastor, faça isso e aquilo. Meu líder, me ajude. E eu não botei meu joelho no chão dentro do meu quarto para orar e crescer em amadurecimento. Está entendendo? Por que Satanás ele quer que você continue criança? Que você vai errar sempre. A criança ela não tem discernimento. Vamos continuar. Tornar-se aptos a dizer, tá. E qual é o propósito dos filhos se tornarem maduros? A gente já falou na frente. O propósito dos filhos se tornarem maduros, então você vai crescendo, você vai recebendo o leite espiritual, você cria identidade, você sabe quem é, você sabe que é filho de Deus, você sabe quem é o seu pai. Nenhum vento de doutrina vai mais levar para um lugar nem para o outro. Você não vai acreditar nas palavras que lhe diminuem, nas palavras que lhe colocam numa posição baixa, mas você vai entender que é filho de Deus e que é filho de Deus foi criado para um propósito grande. Grande. Amém? Porque é filho de... Quem é filho de Deus tem um propósito grande. Todo mundo que é pai tem planos e pensamentos para os seus filhos. Quanto maior é o status social de um pai, maiores são os planos e os pensamentos que ele tem para os seus filhos. Se você é filho de Deus, imagine os planos e pensamentos que Deus tem a seu respeito. E muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? Nós achamos que o propósito da nossa vida é ser a profissão que nós fazemos, exercer a profissão que nós exercemos. O maior propósito da nossa vida é ter uma condição financeira estável, é fazer algo. Todo mundo faz isso, bicho. Aqueles que estão no domínio das potestades do ar também faz isso. Aí você se torna filho de Deus e o plano de Deus para você é a mesma coisa? Não é. Mas alguém quer que você continue acreditando nisso. Alguém quer que você continue pequeno. Qual é o propósito dos filhos tornarem-se maduros? Qual era o objetivo de Cristo ao dar a vida por nós e nos salvar? Retomar o domínio da natureza das mãos dos demônios. Retomar aquela natureza que até hoje geme e chora. O nosso corpo e a nossa alma retomar das mãos dos demônios. Enfrentar. Porque ela é nossa por herança. A palavra do Senhor diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, de Deus Pai. O que é herdeiro? O que é herança? Herança é tudo aquilo que a pessoa tem de mais valor. É ou não é? Que o pai tem de mais valor. Se nós somos co-herdeiros com Cristo, a herança de Cristo, ou seja, aquilo que Deus tem de mais valor, nos pertence. O que é a herança de Deus, minha gente? Aquilo que é eterno. A natureza inteira, o universo, todas as coisas. Tudo pertence a você.
Só que o texto diz que quando ainda é criança, a palavra do Senhor diz, você não difere de nada do servo. Para você exercer, você tem que fazer o quê? Amadurecer. Aí o pai dá autoridade. E aí o pai coloca o governo e o domínio. Está entendendo? Somos cordeiros com Cristo, amém. Vou fazer aqui algumas perguntas, tá? Eu estou indo para o final do sermão. Tudo isso foi para preparar vocês para esse final aqui, certo? Um momento de mais atenção. Vou fazer algumas perguntas e eu quero que vocês participem. Eu vou pedir até que acenda a luz, porque muitas vezes nós temos dúvidas e coisas passam na nossa cabeça e a gente pensa que é só com a gente. Aí a gente vai conversar com outra pessoa, aí a pessoa diz a mesma coisa, você, rapaz, então quer dizer que você também. E muitas vezes se torna algo libertador. Então eu quero que você participe, levante seu braço, ou não, dependendo da resposta. E que vocês olhem ao redor, para ver se é só você ou não, tá? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem acredita, tá? Vou fazer aqui. Quem acredita que é possível viver uma vida sem pecado? Levanta a mão. Você chegar a um ponto que você nunca mais vai pecar. Você chegar assim, meu irmão, já faz um ano que eu não peco. Quem aqui acredita? Levanta a mão. Então, 99% dos presentes não acreditam que isso seja possível, né? Tá. Quem aqui deseja viver uma prática de pecado? Eu disse, meu irmão, eu queria que Deus liberasse porque eu quero viver pecando, cara. Eu quero viver na prática do pecado, eu quero viver na prática, porque eu acho bom. Quem aqui queria viver assim, levanta a mão. Não tem vergonha não, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. 100% não quer viver na prática do pecado, não tem esse desejo, certo? Tá. Quem aqui deseja muito viver uma vida de santidade plena? Calma. Quem aqui deseja muito viver uma vida de santidade plena, nunca mais pecar, que você não quer mais entristecer a Deus, você quer porque você ama a palavra do Senhor, você acredita que ela é verdadeira, que ela é fiel, que o Senhor ele proíbe certas coisas porque aquilo é mal, e você quer viver uma vida de santidade. Quem quer viver dessa forma? Levanta a mão. Todos participem, senão vão pensar que tem algumas pessoas que não querem viver assim, amém? Então vou perguntar de novo, quem quer viver dessa forma, amém? Amém. Então vamos lá, vou botar aqui 100%. Certo? Então vamos fazer uma análise daquilo que a gente fez. Pode apagar a luz aí. Vamos fazer uma análise daquilo que a gente acabou de ver aqui, tá? Então 99,9% das pessoas não acreditam que é possível viver uma vida sem pecado. Não acreditam. 100% das pessoas não querem viver na prática do pecado. Não desejam. 100% das pessoas aqui presentes querem viver uma vida de santidade, uma vida de plenitude. Sabe o que isso diz pra gente? Que você acredita que você é escravo do pecado. Porque se eu faço aquilo que eu não quero, quem é que faz aquilo que não quer? É escravo. É ou não é? Se eu não quero pecar, se eu quero viver uma vida de santidade, mas eu não acredito que eu posso, então quer dizer que eu sou escravo. Então a mentalidade de 99% aqui das pessoas presentes aqui são escravos do pecado. Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Sereis livres para quê? Para continuar escravo do pecado? Ou você não nasceu de novo? O que é que isso significa? Porém, se você tem um desejo de viver em santidade, você tem um desejo, você odeia o pecado, você não quer, então isso significa que você nasceu de novo. Porque antes de nascermos de novo, a gente nem fazia ideia disso. A gente vivia segundo o corpo, segundo a alma, sobre o domínio do principado. Então, a gente não queria viver em santidade. Então, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, qual é o problema aqui? O que é que está acontecendo? Romanos, capítulo 6, versículo 14, diz o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E aí? É um problema aqui, né? A Bíblia diz que aquele que nasceu de novo não é escravo do pecado, mas 99% dos presentes acreditam que é escravo do pecado. Você está entendendo por que você não consegue chegar confiadamente junto ao trono da graça? Você está entendendo porque toda vez que Satanás diz que você é um lixo, que você não vale nada, você acredita? Você está vendo por que você não consegue dominar, você não consegue conquistar de volta aquilo que está nas mãos dele? Você está entendendo por que ele quer que você continue bebê e criança? Vamos falar das estratégias de Satanás agora, que é o ponto-chave.
Satanás, ele quer que você acredite que você não é filho, que você não é amado, que você não é digno ou merecedor daquilo que a Bíblia fala. Né? Muitas vezes quando nós recebemos uma coisa de Deus e os púlpitos estão cheios de se falar disso. Irmãos, eu recebi, mas foi pela graça, nós não merecemos nada, a pessoa já vai orando, Senhor, eu sei que nós não merecemos, porque é só a graça. Mas eu te peço que o Senhor... Se eu acho que eu não mereço, é porque eu não tenho fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que o buscam têm que crer que Ele existe e que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Eu tenho que crer que Ele é abençoador. Mas para isso eu tenho que ter chegado num nível de maturidade, de entender que Ele é meu Pai. Um nível de maturidade que eu possa controlar o quê? O meu corpo e a minha alma. Porque quando eu controlar o meu corpo e eu controlar a minha alma, ou seja, a natureza, ela voltar para o domínio das minhas mãos, do meu espírito, que a Bíblia diz que já está pronto, que o espírito está pronto, mas a natureza que é fraca, então eu não vou mais pecar. E Deus não projetou isso para lá na frente da eternidade, não. Deus projetou isso para agora. É possível sim, segundo a palavra de Deus, viver uma vida sem pecado. Não é só possível, mas é simples. Porque o Senhor, Ele nos ajuda em todas as coisas. E a Bíblia diz que em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Se você perde sempre para o pecado, então você não está sendo mais do que vencedor. E o problema está onde? O problema está no nível de maturidade. Porque a criança imatura, que ela é inconstante. Por isso que a estratégia principal de Satanás é fazer com que os filhos continuem crianças imaturas na fé. Por isso que ele diz que você não vale nada. E por isso que ele diz uma das maiores mentiras que nós temos como verdade. Nós juramos de pé junto que nós somos pecadores. Muitas vezes a gente chega aqui para pregar, meu irmão, porque eu sou pecador, olha, eu sou pecador, mas pela graça eu sou pecador, e a gente acha a coisa mais linda do mundo. Isso é uma mentira diabólica. E as pessoas não falam isso porque elas são culpadas, é por falta de entendimento. E eu tenho certeza que na sua cabeça está vindo muito texto aí, Max, em 1 João, pode botar aí o texto. Eu vou botar eles aqui. Satanás fazer você acreditar que você é pecador, é fazer você acreditar que você ainda é o velho homem. Você vive na velha natureza, que você não nasceu de novo. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Quem é livre pode escolher o que quer fazer. E se 100% aqui diz que quer viver uma vida de santidade, 100% aqui diz que não gosta do pecado, que odeia o pecado, e se Cristo te libertou, você vai ter a capacidade de escolher pecar ou não. Você não é pecador. Mas quando eu digo que você é pecador, você já entra na guerra derrotado. Você já entra na guerra derrotado. Porque se você acredita que é pecador, você peca pela fé. Não é? Isso acontece com muita gente. Você está no culto, está uma maravilha, está uma presença de Deus. Aí no final do culto você diz, meu irmão, eu vou para casa, bicho. Chega lá no meu trabalho, falar um monte de coisa, eu já sei que eu vou pecar. Aí você já começa a desistir daqui, da porta da igreja. Aí eu já sei que eu vou fazer alguma besteira dessa semana. Só aconteceu comigo, né? Isso no passado, não acontece com ninguém aqui. Você já olha para a semana e você, meu irmão, se eu pudesse eu morava na igreja. Não é a igreja, é o que habita dentro de você. E aí você já sai com o pensamento que você é pecador. Só que você não é, você é filho. Tá? Só que você é um filho o quê? Imaturo. E qual é o problema? Você está entravado porque Satanás tem colocado diversas mentiras na sua cabeça. Porque no momento que você conhecer o seu Pai, que você conhecer a presença, que você experimentar a maravilhosa graça de Cristo, quando Satanás lhe oferecer alguma coisa, você não vai aceitar. Quem é que troca aquilo que é bom por aquilo que é ruim? Por acaso você trocaria um fast food por comida do lixo? Não trocaria. Agora, se você é uma pessoa que está passando fome, não tem condições de comprar o fast food, eu só lhe ofereço o lixo, você não vai comer não? Vai, é justamente o que Satanás faz. Ele diz, olha, o que Deus tem para te oferecer é muito bom. É top, eu reconheço, é bom demais, melhor. Melhor do que o que eu tenho para oferecer. Mas tu não merece, tu é pecador, tu acha que Deus vai te dar alguma coisa? Sabe por quê? Porque Ele já te salvou. E mesmo assim você continua pecando. Então Ele não vai te dar. O que eu tenho para te oferecer é pior, eu reconheço. Mas é mais fácil, é o que tu merece. Porque tu é pecador. Aí o que a gente faz? A gente aceita. Por quê? Porque a gente já experimentou o pecado.
A gente sabe que aquilo satisfaz, o corpo sabe que satisfaz, a mente sabe que satisfaz. Mas enquanto somos filhos imaturos, ainda não experimentamos a presença, ainda não criamos identidade. Então a gente não tem com o que comparar. Mas no momento que a gente experimenta a presença de Deus, no momento que a gente experimenta a sua glória, a gente não quer trocar isso por nada, gente. Não quer trocar por nada. Por nada. A gente vigia, a gente tem temor, a gente ora, a gente, meu Deus, não quero, não vou fazer. Por quê? Porque eu não quero perder a presença, eu não quero perder a presença, eu não quero perder. E eu sou a prova viva disso, gente. E os irmãos também. Assim, tem sido excelente, porque sempre que vem as tentações, vem as coisas, tipo, eu não quero, porque eu não quero perder a presença. Porque eu sei o que me custou. Os momentos de lugar secreto, antigamente eu chegava, não ouvia a voz de Deus, mas eu ficava lá. Eu lia a Bíblia e não entendia nada, mas eu ficava lá. Aí chegou o momento que eu comecei a entender, chegou o momento que eu comecei a sentir, e eu não quero perder isso. E Satanás pode oferecer o que for. Eu não vou trocar pela presença. E eu sei que quanto mais eu caminhar nisso, mais eu vou reconhecer, mais eu vou experimentar a presença, e menos eu vou querer as coisas que estão lá. Marcos, tu não erra ainda, porque eu ainda não cheguei no entendimento. Peco. Ah, mas como é que você pode pecar e não ser pecador? É simples. Vou fazer uma pergunta, deixa eu ver. Perguntar aqui. Perguntar a Duda. Duda, você já escreveu alguma vez na sua vida? Já escreveu, não já? Mais de uma vez? Mas você é escritora? Perguntar a Didi. Didi, você já cantou alguma vez na sua vida? Já cantou, não é você cantora? Não. Por quê? Porque o escritor é aquele que vive da prática de escrever. Ele é o que ele faz, ele vive para aquilo. O cantor é o que vive da prática de cantar. Ele se aperfeiçoa, ele treina, ele continua naquilo dali. Você é uma pessoa que vive da prática do pecado e ocasionalmente você tem atitude de santidade, ou você é uma pessoa que vive da prática da santidade e ocasionalmente você tem atitudes de pecado? Nós vivemos da prática da santidade. O fato de você vir aqui todo domingo é porque você quer. O fato de você pedir misericórdia é porque você não aceita. O fato de 100% das pessoas dizer aqui que mesmo que se Deus deixasse não queria o pecado, é porque você nasceu de novo. É porque você vive da prática da santidade, então você não é pecador. Amém? Aleluia. Mas vamos lá, que nem tudo é tão simples. Bota o texto de 1 João aqui, por favor, Felipe. Aí, ó. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Eita, e agora? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a palavra não está em nós. E agora? Certo? E agora, Max? João, ele não está falando daquele que... João não está falando aquele que diz que não é pecador. Ele está falando daquele que diz que não comete pecado. Quando você nasce de novo, você nasce bebê. E aí você vai amadurecendo. A partir do momento que você vai amadurecendo, o que é que o texto diz? Que você cresce para salvação. Então você continua caindo. Você continua errando, você continua pecando, até que você amadureça para que você tenha um entendimento e possa controlar o seu corpo e a sua alma. E aí diz que nesses momentos, confessamos os nossos pecados e Jesus nos purifica de todos eles, para que a gente continue o quê? O processo de crescimento. Não está falando de prática do pecado, está falando de cometimento de pecado. Então, da mesma forma que o fato de eu escrever alguma coisa na minha vida não me torna escritor, o fato de eu cometer pecado não me torna um pecador. Porque existe a diferença entre pecado, transgressão e iniquidade. O pecado é aquilo que você comete e imediatamente você se arrepende. Você diz, eu não devia ter feito isso, cara, porque é aquela coisa repentina. É aquela coisa que você olha, meu Deus. O que é a transgressão? Você sabe que é. Você sabe que é pecado. Mas a luta é tanta, a tentação é tanta, você não percebe o livramento que Deus deu, que a palavra do Senhor diz que toda vez que vem a tentação, Deus ele providencia o livramento, mas você caiu. Mesmo sabendo que era errado, mesmo percebendo com antecedência. Isso é a transgressão. E o que é a iniquidade? A iniquidade é quando você comete tanta transgressão, que o Espírito Santo não lhe convence mais do pecado. E aí você volta a ser como eram as pessoas que estavam antes. Comete o pecado, mas não sente e não sabe que está pecando. Isso é iniquidade. Então tem essas três diferenças. Entendeu?
como o apóstolo Luiz Hermínio ele fala, toda vez que você trai a sua consciência, vai chegar um momento que a sua consciência não vai mais lhe ajudar. E aí você vai fazer todo tipo de coisas horríveis e vai botar a cabeça no travesseiro e vai dormir da mesma forma. Igual os traficantes que queimam uma pessoa dentro de um pneu, o camarada vai para casa e dorme como se tivesse jogado Tetris, né? Sei lá. A consciência dele acabou-se. Tá? Tanto é que o próprio João, mais na frente, pode passar, ele diz o seguinte, ó: meus filhos, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Tá. Então, voltando só um pouco, para quem que João estava falando? João estava falando para os fariseus, que eles já se achavam perfeitos. Existiam os fariseus que aceitavam a Cristo, porém eles continuavam com a mesma mentalidade. Eu sou perfeito, eu cumpro a lei, vocês têm que se circuncidar também, porque eu faço assim. Então João está dizendo, aquele que diz que não precisa amadurecer, aquele que diz que ainda não erra, aquele que diz que não precisa da graça, está enganando a si mesmo, porque todo mundo tem que passar pelo processo de amadurecimento. Nesse processo de amadurecimento vai cair, vai errar, mas se errar, Jesus nos purifica de todo pecado. E aí ele fala lá na frente, pode passar. Não, volta. Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Ora, se João disse antes, se ele estava querendo dizer antes que era impossível não pecar, como é que ele está dizendo aqui que eu vos escrevo para que vocês não pequem? O objetivo de João é escrever a carta para que as pessoas deixem de pecar. Esse é o objetivo dele. Eu vos escrevo para que vocês não pequem. Aí ele diz, e se alguém pecar, esse é uma condição. Pode fazer e pode não fazer. E se alguém, está dizendo todo mundo não. Ele está dizendo, mas eu sei que vocês vão pecar. Não, ele está dizendo, e se, ocasionalmente, se acontecer, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Entendeu o texto de João? Amém? Vamos para outro. Eu gosto de desafio. 1 Timóteo, tá? A gente vai ler de uma parte mais na frente aqui. Deixa eu ver aqui. Dessa parte aqui que diz, essa afirmação é fiel e digna, tá? Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. Paulo está dizendo. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza de sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer. Paulo está dizendo que é o pior dos pecadores. E agora? Vamos voltar. Vamos pegar do começo. Inclusive, o texto anterior, de 1 João, e esse, é os textos que são tirados de contexto e dão base para dizer que nós somos pecadores. Mas não é isso que o texto está querendo dizer. Vamos voltar para o começo. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças. Deixa eu ver daqui que é melhor para ler. Veja só. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou o quê? Jesus vai considerar o pior pecador do mundo fiel? A palavra do Senhor diz que aquele que crê nas minhas palavras e as obedece, esse é o que me ama. E está dizendo aqui que ele me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que anteriormente eu fui blasfemo, fui perseguidor, eu fui insolente, mas eu alcancei no passado a misericórdia, porque eu fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor Jesus transbordou sobre mim, juntamente com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Está falando no passado. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o... Ele está falando de quem ele era. Tanto é que a tradução do grego, a palavra não é o pior, é primeiro. Eu sou o primeiro dos pecadores. O texto original se refere. Do qual eu sou o primeiro. Vocês estão entendendo que ele está se referindo àquilo que ele era? Jesus. Deixa eu só me achar aqui. Mas por isso mesmo eu alcancei o quê? Ele alcançou aonde? No passado. Eu alcancei a misericórdia. Para que em mim, o primeiro dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haviam de crer para a vida eterna. Veja só, eu uso pelo exemplo uma coisa ruim. Eu ia dizer assim, se Paulo fosse o pior mesmo, se ele está dizendo que é pecador, as pessoas iam olhar para Paulo e dizer, Paulo era o que antigamente?
era blasfemo, era perseguidor, era insolente. E hoje ele é o quê? Ele é blasfemo, perseguidor e insolente do mesmo jeito, só que agora ele é salvo. Isso é ser exemplo? Nenhum. Mas ele disse que foi usado como exemplo. O que era Paulo? Paulo era perseguidor, era insolente, mas era o quê? Ele é um homem de Deus, ele é um missionário, ele prega, ele ensina, ele serve a Cristo, ele não faz mais as coisas que ele fazia no passado. Isso é ser exemplo. Amém? Tanto é que o mesmo Paulo, em Romanos, capítulo 6, versículo 11 ao 14, ele diz o seguinte: assim também vos considerais mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Paulo está dizendo, mesmo Paulo. De maneira que obedeçais às suas paixões. Ele está falando do quê? Não obedeça o corpo, porque você agora é o espírito, você que tem que dominar. Nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de... É o que ele está dizendo. O que ele está dizendo. Você deve oferecer o seu corpo. Ele está falando para quem? Para o corpo, para a alma ou para o espírito? Ele está falando para o espírito. Seu espírito deve oferecer o seu corpo e os membros do seu corpo como elementos de justiça a Deus. Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 10, se eu não me engano, as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir pensamentos, ideologias e sofismas que se levantam contra a verdade de Cristo, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Então as armas que Deus nos dá é para lutar contra o quê? Ideias e pensamentos. E é isso que os principados têm usado para manter você na condição de imaturo e de filho, dizendo que você não é filho, deixando você na condição pequena e trazendo várias mentiras, como a de que você é pecador. Porque se eu não entendo que eu sou filho, se eu entendo que eu sou pecador e se eu acredito nisso, eu não entendo, não aceito que eu sou filho. Eu não consigo evoluir, eu não consigo crescer. Se eu sou pecador, eu não tenho autoridade para chegar para Satanás e dizer saia, porque senão ele vai rir na minha cara. Diz assim, rapaz, se eu estou pecando, como é que eu vou ter autoridade ali para expulsar o demônio? Não vou. É ou não é? Dizer ao contrário é hipocrisia, é mentira. E é por isso que Satanás quer que você continue acreditando nisso. Quer que você continue acreditando que você ainda é debaixo do domínio dele. Que você duvide às vezes se você nasceu de novo ou não. Ele não quer que você entenda o processo de amadurecimento, para que ele continue no controle daquilo que um dia foi um dele, mas hoje não é mais, porque Jesus tomou das mãos dele. E deu a quem? Aos filhos, não a pecadores. Deu a você. O Ministério do Louvor pode subir, eu vou explicar só essa parte final. Uma coisa que o inimigo usa muito, Marcos, mas a gente peca até em pensamento. A gente peca até em pensamento. Muitas vezes não. Muitas vezes você está vencendo e Satanás faz você acreditar que está perdendo. Porque os cristãos, eles confundem muito a tentação com o pecado. A tentação com o pecado. Imagine que você está com uma dívida muito grande. Você trabalha com dinheiro. E aí tem um dinheiro na sua frente, que se você pegar, ninguém vai perceber. Aí a pessoa se sente tentado, mas diz, não vou fazer não, porque não é de Deus. Aí na mesma hora o inimigo diz, mas você quer? Então é hipócrita, vai dizer que não quer agora. E aí a pessoa, porque você é pecador, você queria. Muitas vezes um homem casado, ele está andando na rua, passa uma mulher, ele deseja, ele olha, não, meu Deus, quero não, devo olhar não, vou olhar para o outro lado. Aí o inimigo diz, mas tu já quis, cara, você já desejou. E aí o camarada, ele está vencendo, ele está dizendo, eu não quero, eu não vou olhar. E Satanás faz acreditar que ele está perdendo. A tentação, ela não é pecado, porque Jesus, ele foi pecado. Jesus, ele foi tentado, misericórdia. Jesus, ele foi tentado, porém sem pecado. A tentação vai vir, mas aí o seu espírito vai rebater. Como é que isso funciona? Eu vou pegar aqui, vem cá, gente, e Duda e Marcelo. Vou mostrar um exemplo aqui, tá? Como é que Satanás faz. Corpo, alma e espírito, tá bom? Isso aí. Corpo, alma e espírito, certo? O texto de Efésios diz que a armadura é a armadura do espírito, tá? E a Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para reprimir o quê? Ideias, pensamentos. Mesmo texto nos capítulos anteriores, mesmo livro nos capítulos anteriores, diz que a nossa luta não é contra a carne, né, nem sangue, mas contra principados e potestades. O que é que o principado e a potestade usa? Pensamentos, ideologias, ideias, conversa fiada, sofismos. E a palavra do Senhor diz que ele lança o quê? Dardos venenosos, certo? Então observe bem. Vou citar o exemplo do momento do culto, tá?
Momento do culto. Você está aqui no momento do culto. Você está adorando ao Senhor, na presença do Senhor. Aí de repente, Satanás ele joga o dardo. Seu corpo não tem armadura. Sua mente não tem armadura. Tá? Então o pensamento que Satanás lançou, ele vai passar pelo seu corpo, ele vai chegar na sua mente. Tá? Então pensamento de ira, pensamento de inveja, isso serve para qualquer coisa do seu dia a dia, para qualquer coisa. Aquele pensamento que vem na sua cabeça, na mesma hora você se sente triste. Porque você não é pecador e você não quer pecar. E você fica triste, aí o que é que Satanás faz? Ele joga um pensamento, chega na sua mente, e aí por você não ter a maturidade de espírito suficiente para usar a armadura e rebater, porque é aqui que vai ser rebatido. E aí ele diz, está vendo aí, tu é pecador, cara, tu não vale nada, tu não devia estar nem aqui, tu é um hipócrita, vai para o mundo de vez. Porque o dado sempre vai chegar aonde? Aqui. Quando o filho se torna maduro, que ele entende o papel dele, quando chegar aqui ele vai fazer, eu não vou aceitar esse pensamento. Ele rebate os dados com o escudo da fé. A fé em quê? A fé que é filho de Deus, a fé que é filho maduro de Deus, a fé que tem autoridade. E ele rebate. E aí a partir desse momento ele começa a vencer, porque as armas deles não são carnais. Não é o corpo e não é a alma que vai conseguir fazer isso, mas são espirituais e poderosas em Deus. Você vai lutar sempre contra pensamento, contra ideia, contra vontade. No seu espírito você vai rebater. Toda vez que você rebater, você está vencendo, você não está perdendo. E você está caminhando para o processo de amadurecimento, de entrar na presença de Deus. Porque o objetivo de Deus é bem maior. O reino de Deus não vai vir para a terra só quando Jesus voltar. Ele vai ser estabelecido pelos filhos aqui. Jesus ele nos chamou para que dessemos continuidade ao que ele iniciou, expulsar demônios, curar os enfermos, fazer milagres e maravilhas. Mas nós só podemos fazer isso enquanto estivermos na condição de filhos maduros. Quer ver um texto que a gente entende muito errado? A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que é que a gente pensa quando lê na condição de pecador? A gente pensa que a gente vai ficar no canto, Satanás vai se sentar a marreta na gente, e aí quando ele cansar, ele vai embora. Não, eu vou cansar porque ele está resistindo. E aí vai embora, até que ele volte de novo. Por isso que os crentes dizem, meu irmão, é muita luta, o inimigo está me perseguindo muito, cara, tá complicado, me ajuda aí, aquele pensamento derrotista. Não é isso que o texto está dizendo, não. O texto está dizendo que submetei-vos a Deus, ou seja, esteja sob a autoridade dele. Resistir ao diabo, resistir é opor-se força a força. Isso que é resistir. Você se levanta e opõe força a força. E ele fugirá de vós. Você já viu alguém fugindo? Quem foge, foge correndo. Quem foge, foge com medo. Não olha nem para trás para não cair. O que o texto está dizendo é que se você se levantar sobre a autoridade de Deus e resistir ao diabo, ele vai sair na carreira com medo de você. Ele fugirá de você. Porque a autoridade é sua. Em Lucas, o Senhor diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E contra todo o poder do mal, e nada vos fará dano. O principado sabe disso, mas ele quer que você nunca saiba disso. Ele quer que você não cresça, para que você não use armadura e você não expulse ele de todos os terrenos da sociedade. Mas o Senhor ele tem levantado a geração de filhos maduros, que vai mudar a história da nossa nação. E mudar a história da nossa nação e a história do mundo. Porque do Brasil vai sair um avivamento. É nisso que cremos. E o Senhor quer que cada um de vocês participe. Deus não te chamou para exercer a sua profissão. Isso faz parte de um processo maior. Deus te chamou para te dar nações por herança. E isso não é uma palavra, não é uma metáfora, é uma realidade. Talvez não seja uma nação, mas um bairro. Talvez seja a sua família. É sua por herança. Porque se eles são natureza, você domina a natureza. Só que o diabo não quer que você saiba disso. Mas hoje você sabe. Amém? Glória a Deus. Queria que a igreja ficasse de pé. Aonde tudo se resume. Você não tem que se cansar. Jesus disse, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você não tem que se cansar. Ser cristão não é difícil. Amadurecer pode ser. Mas quando eu me escondo em Deus, quando eu me escondo em Cristo, Ele cuida de mim. Ele me faz seguir, porque Ele é um bom pastor. E o bom pastor, Ele cuida das suas ovelhas. Gostaria de chamar o pastor Edilson. E sempre que nós buscamos ao Senhor com o intuito de entrar em sua presença, de nos escondermos dEle, Ele nos cobre com suas asas. Ele nos faz amadurecer, Ele nos faz entender quem somos, Ele nos dá identidade e autoridade. E que nessa noite,
inicie um processo de amadurecimento sobre sua vida. Que você saia daqui totalmente diferente. E que essa palavra penetre no seu coração de maneira poderosa. Nesse momento chamo o pastor Edilson, porque nós somos uma casa profética, apostólica, nós acreditamos nos 5 ministérios. Para uns Deus deu apóstolos, para outros Deus deu a mestre, pastores, evangelistas. Eu fiz o meu papel, eu ensinei a vocês, na condição de mestre. E agora o pastor, como apóstolo, ele vai liberar destino sobre a vida de vocês. E é assim que a igreja funciona, cada corpo exercendo a sua parte. Amém? Deus abençoe. Esconda-me em ti. Erga suas mãos nessa noite. Do seu amor. Que essa verdade seja uma realidade sobre nós. Declare: esconda-me em ti.